Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui para o SEVA, Centro Espírita Vila de Abrantes, para uma preleção doutrinária virtual. Desde já, rogando ao nosso Senhor, doador da vida, que nos inspire com as suas bênçãos, com as boas intuições, a fim de que nós possamos adentrar naquilo que seja essencial no Evangelho de Jesus, que é alimento para nossas almas, arrimo, conforto e coragem para os dias especialmente difíceis pelos quais ora estamos atravessando. Então, que Deus nos envolva a todos na sua santa e divina paz. Meus amigos, nós estamos aqui hoje para abordar um tema muito especial: feixe de varas. Provavelmente todos nós já ouvimos essa expressão, né? Mas poucos conhecem a origem bíblica. Há uma fábula que a gente vai ter a oportunidade de abordar nessa nossa oportunidade, mas além dessa fábula, essa noção, esse conceito do feixe de varas está presente no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículos 8 a 12. O texto diz assim: há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha que interessante esse texto. Ele nos dá, no seu teor essencial da mensagem, a noção de que quanto mais nós estivermos juntos, integrados, melhor será para resistir contra as tentações, o mal, as ilusões, as vicissitudes e as próprias intempéries. Veja que no texto são dados exemplos da nossa vida cotidiana, como aquentar-se, uma necessidade de debelar o frio, né, que vem do exterior, proteger-se contra as insinuações, contra os riscos externos. É interessante porque esse instinto gregário, ele está presente sobretudo, né, no ser humano, na civilização. Freud fala isso no seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele retoma esse conceito que não foi freudiano, mas ele retoma esse conceito para dizer o quanto que nós precisamos dessa solidariedade, dessa civilidade, da união em conjunto, o que nos leva a formar representações, eleger mitos, eleger totens, para que nós possamos nos sentir mais fortalecidos. E a vida em solidão, ela é bastante difícil, porque depende apenas do nosso esforço, da nossa coragem, dos recursos que nós precisaremos lutar, trabalhar para desenvolver com o objetivo de vencer todos os desafios. Mas se nós não estamos mais em um, mas estamos em dois, essas dificuldades fatalmente serão superadas com maior êxito. Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Além disso, os recursos repartidos, eles são multiplicados ou somados, né? Então, a gente não tem mais a figura de alguém que está sozinho, mas alguém que está amparado pelo contato com o outro. Por mais pobre que seja esse outro, no sentido de carecente de recursos para repartir. Mas só o fato da gente ter ali ao nosso lado alguém, isso já nos dá uma força íntima e o nosso trabalho, enquanto gerador de riqueza, passa a fazer mais sentido.
porque a gente já não trabalha apenas para si, mas também para o outro, né? A gente vence as dificuldades com mais ânimo, né? Tem mais força. Eu me recordo da obra Paulo e Estevão, na época que Saulo foi se internar no oásis de Dan, junto com Áquila e Prisca, e chega um momento que Áquila e Prisca caem doentes, não simultaneamente, primeiro um, depois o outro. E Saulo, por ter naqueles 3 anos desenvolvido uma amizade profunda, né? Uma simpatia, uma afinidade muito grande com aquele casal, ele percebe que é a hora do seu testemunho também, no sentido de trabalhar no tear e se manter firme nessas atividades para suplantar, né, as atividades que ficaram por fazer pelo fato de Áquila e Prisca estarem enfermos, debilitados e não terem condições para o trabalho. Então, onde tem três, é difícil, né, quando um ou outro fica enfermo, faltar ter o recurso. É mais difícil quando a gente é sozinho, né? Então, esse sentido desse texto a gente pode aplicar para diversas circunstâncias da nossa vida. Quando a gente vê as agremiações espíritas em que nós nos juntamos, né, destinamos as nossas atividades, o nosso trabalho para gerenciar projetos, para poder trabalhar, né, num centro espírita em diversas áreas, seja para fazer aquilo que vai ser vendido na cantina, seja para arrecadar é, quilos de alimento, né, não perecível para distribuir para as famílias mais carentes, seja para organizar a programação das doutrinárias, né, o serviço da mediúnica. Quando a gente se junta, a gente consegue ter mais condições de promover bem. E o interessante é que o Espiritismo matou a solidão, ainda que nós estejamos aparentemente solitários por quanto tempo? Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, não fez as suas pregações, o seu evangelho, né, o culto do evangelho no lar, sozinho. Por quanto tempo, né, ele não esteve sem a plateia encarnada? Mas entre os desencarnados sempre haviam aos montes as dezenas, as centenas que prestigiavam e davam apoio ao trabalho de Chico, né? E o quanto que o fato dele não ter desistido foi importante, não apenas para aqueles que estiveram presentes em espírito, mas para todos os outros que vieram após o Chico, como nós, que estamos aqui agora refletindo, né, sobre os ensinamentos evangélicos, tema que foi a base da sua larga psicografia. Então, o Espiritismo tendo matado a solidão, a gente sabe que mesmo que aparentemente solitário perante os homens encarnados, nós sempre estamos acompanhados e associados a outras mentes que se unem ao nosso esforço humilde com o objetivo de engrossar as fileiras naquilo que a gente desenvolve, tanto para o bem quanto para o mal. E isso também nos faz fortes, tanto é, quanto uma resistência maior para vencer, por exemplo, uma dependência química, uma dependência de jogos, uma dependência de sexo, né, uma dependência afetiva, tanto para que a gente possa realizar projetos de beneficência. Então, unidos, nós somos mais fortes, né? Seja para o bem, seja para o mal. E de onde ocorreu, né, a ideia de falar sobre o feixe de varas numa preleção doutrinária? Para que a gente reflita que nesse momento em que nós estamos passando por esses tempos difíceis da pandemia pelo coronavírus, nós não nos sintamos abandonados, nem sozinhos, né, relegados à última instância, perdendo o sentido da nossa vida, nos esmorecendo, desanimando, né? Mas que a gente se lembre que nós continuamos nos associando e tendo a oportunidade de trabalhar, embora a criatividade agora precise ser a nossa fiel escudeira para que a gente desenvolva novas formas de se relacionar e de trabalhar, principalmente utilizando a mediação pela tecnologia, enquanto
as medidas médicas e sanitárias nos recomendem o distanciamento e isolamento social, né, para que a gente possa, pelo menos, retardar a proliferação do vírus, sobretudo por conta dessas novas cepas do coronavírus que têm surgido, onde a transmissibilidade, né, é muito maior. E é interessante porque, antigamente, né, principalmente Júlio César, o grande imperador nas guerras romano-gaulesas, ele tinha uma máxima de dividir para imperar ou governar, que é chamado divide et impera ou divide et vinces, né? Dividir para vencer. É um conceito, na verdade, né, da política e da sociologia que foi muito utilizado no Império Colonial Britânico, sobretudo. Na Auro Príncipe, de Maquiavel, ele diz: a melhor maneira de obter energia é semear intriga entre aqueles que governam ou que podem vir a governar para conseguir a separação. Essa máxima que Maquiavel nos elucida é inclusive utilizada como forma de manipulação pelas trevas em relação a nós, encarnados, sobretudo os que trabalhamos em prol do Cristo. As divisões, as dissensões, as dissidências dentro das casas espíritas com o objetivo de enfraquecer o trabalho. A mesma coisa acontece no interior, no seio das famílias, né? Semeando aquelas conversações menos dignas que acabam gerando muita irritação e brigas que surgem quase sem que a gente possa perceber. E essas intrigas bem urdidas acabam sendo responsáveis, não raro, as separações definitivas. Então, daí vem a advertência do Cristo, da vigilância e da oração, para que nós tivéssemos cuidado com todas essas investidas menos nobres para dividir as nossas forças. Mas foi Esopo, escritor e fabulista do século VII antes de Cristo, que nos falou sobre o feixe de varas. Ele conta uma fábula que diz mais ou menos assim: um pai tinha 6 filhos e esses 6 filhos só viviam em conflito. Então ele reuniu todos os seus filhos na floresta e entregou a cada um deles um feixe de varas. E aí ele propôs que eles tentassem quebrá-lo. E nenhum deles tem sucesso, né? As varas todas bem amarradas, então quebrar aquela espécie de aglomerado, né, de madeira era bem difícil. Aí depois o pai desamarra o feixe de varas, fazendo com que as varetas se tornassem individuais, e entrega a cada um dos seus 6 filhos uma vareta, e pede para que eles repitam o ato, ou seja, tentem agora quebrar, e com facilidade eles conseguem definitivamente quebrar, e o pai finaliza o ensinamento aos seus filhos dizendo: a desunião traz a fragilidade das pessoas. A união é o que faz as forças. E embora, invariavelmente, nós como seres humanos tenhamos os nossos interesses individuais, nós temos o nosso desejo, os sonhos, né? Que a gente às vezes nutre com tanto carinho, com tanta força ao largo de muitos anos, eles, quando nós estamos trabalhando em prol de um coletivo, não deveriam se sobrepor ao interesse geral. Eu me recordo da Igreja Cristã Primitiva, que é narrada com grandes detalhes no livro de Atos dos Apóstolos e que tem ainda mais detalhes, né, como se fosse ali o background, os bastidores de Atos na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, em que os dois autores, né, tanto Lucas, de Atos dos Apóstolos, quanto Emmanuel, da obra Paulo e Estevão, vão afirmar que a igreja cristã primitiva era uma célula de fraternidade e equidade, onde a coletividade se reunia em prol de um interesse comum. Mas não era por conta disso que não haviam dissidências. Emmanuel é bem claro, quase diamantino, né, ao elucidar que haviam questões que promoviam divergências de opinião, né? Por exemplo, quando Saulo de Tarso bate às portas da casa do caminho, depois de ter visto Cristo, né, os apóstolos se dividem quanto à ideia de acolhê-lo ou rejeitá-lo. Tiago, apóstolo,
é o primeiro a se colocar contra, dizendo que Saulo, alguns anos antes, né, alguns meses antes, tinha invadido a casa do caminho e levado preso Simão Pedro, Filipe, Estevão, né, que já estava, aliás, e mais João. Então, ele foi o responsável por promover, né, uma das maiores diásporas do povo cristão, que tinha também a origem, né, muitos deles, judaica. Então, quando ele vai novamente, e logicamente os apóstolos não sabiam dos detalhes da visão dele do Cristo, porque não tinha exatamente como ele comprovar, embora ele carregasse o evangelho que Gamaliel, seu então tutor, havia lhe presenteado, que foi uma oferta de Simão Pedro outrora, então de certo modo podia advogar ao favor de Saulo, mas Saulo prefere não mostrar nada disso, né? Ele queria talvez mostrar pela sua renovação de atitudes. Então, naquele momento, há uma dissidência. Tiago se coloca contra, Simão Pedro adota uma postura de prudência, de analisar primeiro. João lembra, né, que o Cristo é, recordava, né, e exortava para que eles fossem como ovelhas no meio de lobos, né? Tanto que Simão Pedro utiliza esse versículo mais tarde para dizer: o que que a gente faz com o lobo? A gente assassina ou domestica-o, né? Então, tudo aquilo era resolvido com uma acariação em conjunto, com muito diálogo, com ponderações, utilizando a experiência, a humildade, né? Simão Pedro nunca se colocava assim como detentor de toda a verdade, né? Ou se arvorava a dizer que ele era, enfim, o líder daquela instituição. Nada disso. Ele muitas vezes fazia o autoconfesso, até da sua própria negação, para, com base nisso, aproximar-se humanamente, né, dos demais apóstolos e dos demais cristãos, a fim de que fosse decidido pelo melhor. Inclusive, ele tinha ressalvas pessoais contra Tiago, que acaba sendo absorvido pela atmosfera judaizante e incorporando, ou tentando pelo menos, incorporar hábitos judaicos aos novos cristãos, como a circuncisão, né, como a seleção de outros alimentos e outras práticas, né? Mas Simão Pedro e João, que particularmente não concordavam muito com essas atitudes de Tiago, percebiam que, de certo modo, aquelas ações faziam com que a igreja cristã continuasse com as suas atividades, né, em relação às investidas do Sinédrio, que eram um pouco barradas pela presença e pelas amizades que Tiago tinha com fariseus. E também, por outro lado, era importante pensar no todo. A coletividade continuava sendo beneficiada, não obstante toda essa atmosfera judaizante tentando abafar o evangelho, que na verdade não conseguiria, porque o evangelho é muito maior do que tudo isso. Então, tudo isso para dizer que quando nós temos as nossas próprias convicções, é importante sim a gente se colocar, a gente expô-las, argumentá-las, defender a nossa opinião, mas acima de tudo, a gente precisa de um pouco de bom senso para perceber que às vezes a nossa extraordinária ideia não pode ser praticada naquele momento, ou que ela talvez nos beneficiaria mais pessoalmente, mas para o todo não seria tão relevante, né? E esse é um exercício de humildade, em que a gente privilegia o todo em detrimento de uma convicção própria, de uma opinião particular, de um benefício individual. Tem uma obra de Emmanuel, Mandato de Amor. No capítulo de número 2, intitulado Espíritas Unamo-nos, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer: os núcleos doutrinários devem florescer por toda parte, de modo a efetivarmos os mais belos movimentos de assistência ao espírito coletivo. Contudo, temos de imprimir ao nosso labor o mais alto sentido educativo, na realização da verdadeira fraternidade e da solidariedade real, à luz sacrossanta do Evangelho, né? É, às vezes nós vemos na nossa sociedade atividades, inclusive de assistência, que dizem
ser tomadas pelo espírito coletivo, né? Que dizem auxiliar a muitos, mas que na verdade muitas vezes são obras personalistas, né? Ou que acabam forjando um benefício, mas por trás daquele benefício há ali uma ilusão sendo construída, né, que acaba escamoteando interesses outros. Ou seja, são aqueles lobos vestidos de cordeiros, né? Que eles demonstram que estão fazendo uma coisa para o bem, mas na verdade podem estar movidos por outros interesses e gerando uma dependência, gerando uma ilusão, né? Gerando algum tipo de situação perniciosa para aqueles que teoricamente são atendidos. Então, a educação, à luz do Evangelho, visa nos prevenir disso. Educar não é sempre concordar e aquecer, mas também é repreender sempre que necessário. Quando a gente se educa, necessariamente a gente vai desconstruindo alguns conceitos que nós tínhamos para reconstruir de uma forma mais forte. E esse processo, ele é dinâmico, do qual a gente participa diretamente. Então, educar não é apenas absorver conhecimento, mas passar a desenvolver outros raciocínios e reflexões, incorporando esse conhecimento ao cabedal já existente daquilo que a gente possui. Então, a educação pressupõe ter um espaço para que a gente possa se colocar, né? Essa ideia da educação passiva, em que o professor, enquanto detentor do saber, transmite seus conhecimentos para o aluno, há sem luz, então aquele que não é iluminado, né, pelo discernimento, pela inteligência, essa ideia ela já ficou, né, nos séculos XIX e XX, o século XXI já não comunga mais com essa ideia. Tanto que hoje na educação se fala sobre sala de aula invertida, participação e implicação direta do aluno no processo da própria formação, né, do seu conhecimento. Então, é imprescindível nós nos colocarmos respeitosamente, porém argumentando, né, tirando as nossas dúvidas, para que se dê o aproveitamento da lição para o aprendizado. E isso parece assim que eu estou falando no sentido mais teórico, né? Pense, por exemplo, grupos de estudos espíritas, mas essa educação ela se dá em qualquer trabalho que a gente faça, né? Porque a gente aprende muito pelo trabalho. Pense quando a gente faz, por exemplo, um trabalho de evangelização, quanto que a gente aprende na relação com os pais dessas crianças, o quanto que a gente aprende com as próprias crianças, com as demandas que elas trazem, com o desenvolvimento das tarefas que elas fazem, mas algo parece ser contraproducente ao processo de educação e de fortalecimento desse feixe de varas, que é a crítica. A crítica perniciosa, ela muitas vezes destrói esperanças e esse germe ainda incipiente, né, ainda bem no comecinho da solidariedade. Aquilo que edifica a concórdia é o formato respeitoso das associações de ideias e reflexões mútuas. Se a gente discorda de algum ponto de vista, ao invés de calar-se e silenciar-se na frente da pessoa e depois tecer comentários menos nobres, talvez fosse mais interessante chamar aquela pessoa em particular e expor com muita tranquilidade, edificando a concórdia, a sua opinião sobre aquele tema, né? A depender da situação, nós temos, por exemplo, uma posição de facilitadores, de pai, de mãe, de orientadores. Então, omitir-se seria, inclusive, contrário ao nosso dever. Então, é preciso que a gente também tenha coragem para se posicionar, né? E dizer o que a gente pensa de modo não ofensivo, porém esclarecedor, para que essas pequenas discordâncias não acabem gerando brechas para que a obra, né, seja destruída. E de que obra que eu estou falando? Né? Da obra para a qual nós fomos convocados. O Cristo veio nos convocar para a construção do reino divino,
do coração de todos os homens. E ele disse que os nossos instrumentos são a boa vontade e o espírito de serviço. Tem uma obra de Emmanuel, Seara dos Médiuns, no capítulo 73, Aliança Espírita, em que ele vai dizer: união, desse modo para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo das nossas necessidades, com um serviço de cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Isso é importante, porque às vezes também a gente percebe, por exemplo, um filho, né? Pensem em um filho de 6 anos, que quer muito nos ajudar em casa, principalmente nesse período de pandemia. Terminou a aula lá no Zoom, né, pelo celular, e aí está com tempo livre, quer nos ajudar na organização de casa e se predispõe a lavar os pratos. E aí a gente já suspira, né? Porque a gente pensa que vai sujar tudo, vai molhar tudo, depois tu não vai enxugar nada direito, e pode ter algum prato mal lavado, e aí a gente já pensa, do que adianta eu deixar, né, meu filho lavar esses pratos, depois eu vou ter retrabalho para olhar, analisar, né, se está lavado direitinho, refazer o trabalho em alguns casos, etc. Melhor cortar ele e deixar que eu mesma realize esse trabalho. Mas isso não é educação. A educação, ela pressupõe o espaço para que a gente possa ter a experiência. Sem essa experiência, o conhecimento teórico não se enraiza, ele não se solidifica, porque eu também preciso fazer, né? Com base naquilo que eu aprendi, que eu absorvi, eu também preciso pôr mãos à obra. E eu preciso me sentir cooperador. Então veja que o lavar prato não tem apenas uma função objetiva de colaborar para a limpeza doméstica, né? Para a arrumação da casa, para a higiene, para a disposição do prato limpo quando a gente precisar. Mas ele tem uma característica muito mais importante, que é simbólica. Eu faço parte do sistema organizador do lugar onde eu moro, né? A minha atividade tem importância, porque na hora que eu for tomar café ou outra pessoa for almoçar, fazer uma refeição, o prato que eu lavei e que, portanto, eu dei a minha contribuição, está pronto para outro ser utilizado. Então, isso é o espírito de serviço, que começa nessas pequenas atividades. Então, se por preguiça, né, de ensinar, corrigir, adaptar, avaliar, analisar e dizer como seria melhor fazer dando feedback, eu deixo e peço, né, que o meu filho faça isso, eu o coarto. É como se eu dissesse: obrigado, mas a forma que você pode dar do trabalho não é suficiente para mim. E isso pode abrir concepções diversas. Eu sou inútil, eu não sou suficientemente bom para a atividade que minha mãe precisa, eu não posso ajudar minha mãe, eu não posso colaborar em casa, né? Ou revolta, não me deixam fazer. Eu já sei fazer e eu não tenho espaço nessa casa. Eu não sou escutado, né? Eu não consigo ter um lugar aqui. Eu não percebo o meu lugar. Me sinto deslocado. Nenhum prato eu consigo lavar. Então eu vou deixar. E aí se o indivíduo, né, aquela criaturazinha, já tiver uma predisposição para a indolência, é isso mesmo. Que o outro faça para mim, porque é melhor ser servido do que servir. Olha o quanto que uma ação, a depender das repercussões que cada individualidade já traz o seu arcabouço e vai enraizando a partir das crenças transmitidas dentro do contexto familiar, pode colaborar ou prejudicar o desenvolvimento da educação moral, que é tão importante. Então, nós precisamos entender que todas essas compreensões a respeito do trabalho em equipe, da união,
do entendimento mútuo de necessidades, do respeito que nos devemos uns aos outros, começa em casa, começa na família, né? E à medida que nós nos sentimos aceitos e vemos que o nosso trabalho foi reconhecido, isso também passa, o ato de servir, a ser estendido como um concurso espontâneo. Então não é mais quando me pedem ou quando está marcado na minha lista do dia o meu a fazer, né? Eu tenho que fazer aquilo tal dia, tenho que cumprir isso, que é a minha parcela de contribuição na minha casa. Além daquilo que me é exigido, eu também passo a fazer por prazer, porque com essa experiência eu me enriqueço, eu consigo ver o fruto direto do meu trabalho, né? Então é importante a gente pensar em tudo isso, porque desde o Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, né, que são a mensagem divina da qual Moisés é portador, há ali um dos mandamentos que diz: não matarás. Emmanuel tem uma obra, se eu não me engano, está em Ceifa de Luz, em que ele tem um capítulo que ele faz uma esmiuça, né, este versículo, e ele vai dizer que o não matarás, ele pode ser aplicado em diversas situações, inclusive na situação de não matar as esperanças, não matar o tempo dos outros, né? Então a nossa responsabilidade é bem grande. E ainda que nós observemos que aquilo que nós esperaríamos dos nossos companheiros de marcha não seja efetivamente o que nós estamos colhendo, que recordemos Jesus e possamos deixar o joio crescer junto ao trigo, porque é importante, né? Para quem se acha trigo, a paciência, né? O espírito de solidariedade, de dar a oportunidade a todos, e para aquele que nós achamos que é joio, também é importante aprender como fazer melhor. No mesmo capítulo, né, Aliança Espírita, desse livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, ele também vai dizer uma coisa muito interessante: educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Isso é interessante para alguns de nós que nos colocamos na posição dos juízes, dos analistas, né? Daqueles que dizem o que está certo, o que está errado, e que, a pretexto de prezar pela harmonia, né? Pela excelência dos serviços, enchem os irmãos de críticas, mas isso está errado, isso daqui também não deve ser feito assim, e isso colabora para a desarmonia. Então, o nosso exemplo talvez seja o melhor discurso reparador das tarefas que são realizadas não a contento, para que a gente possa encorajar os esforços nobres dos outros, elogiando-os. E isso colabora para que a gente incentive o trabalho agregador de todos, principalmente aqueles que estão apenas iniciando, né? Auxiliar esse passo, né, que está começando nas boas obras, que ainda está no início da sua marcha, né? Então, é importante que a gente reflita sobre tudo isso, para que a gente não desfaça o serviço dos outros, para que a gente não coloque, né, num pretenso lugar de sermos melhores e ensinarmos como é o certo fazer. Recordemos que o Cristo buscou cooperadores entre pessoas muito simples e que não avaliou, pelo menos isso não fica claro nos textos evangélicos, habilidades e competências como requisitos para esse chamamento dos seus discípulos, né? Ele não escolheu eles entre, por exemplo, os doutores da lei, mas viu ali potenciais em espíritos imortais que seriam desenvolvidos e aprimorados ao longo do trabalho. E olha que, de fato, o Cristo acertou em cheio, porque os apóstolos, após a morte e ressurreição dele, continuaram
de uma forma extremamente corajosa e resoluta a proposta que lhes foi confiada, de colaborar para a difusão do Evangelho. Então, o Cristo realmente foi certeiro, como sempre. Tem outra obra de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, que no capítulo 49, União Fraternal, ele vai dizer: estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportas-te à união como se os demais viajores da vida devessem grafitar ao redor dos seus passos. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Então, nem sempre os nossos companheiros vão concordar com as nossas resoluções e inclinações para o trabalho, e a gente precisa conviver com isso. Na obra Paulo Estevão, ainda no prefácio, Emmanuel vai falar sobre a lei de cooperação, né? Que sem Estevão não haveria Paulo de Tarso, que a vida destes dois grandes espíritos está envolvida por uma misteriosa beleza, né? Que Jesus também não recusou a companhia de 12 cooperadores muito comuns, que enchiam ele de questões e que muitas vezes não conseguiam entender a profundidade dos seus ensinos e dos seus atos. Mas união fraternal é justamente a esperança de que cada um possa se manter junto ao outro nessa perseverança e caridade, imbuídos do nosso trabalho e do chamado, né, que nos compele ao serviço. E mesmo unidos, como um feixe de varas, cada um de nós é livre para escolher o seu caminho. Mas o que nos norteia é o ideal comum, o propósito comum de fazer o bem. Eu acho muito interessante a estrutura dos cultos ecumênicos, porque eles mostram como Deus é de fato único. E aí a gente ouve vários discursos, né, do candomblé, da umbanda, da igreja católica, do espiritismo, da igreja evangélica, falando sobre temas como perdão, cura, caridade, benevolência, enfim, paciência, diversos temas. E o discurso, ele vai sendo costurado em uníssono, não obstante diversas dimensões ou visões, né, sobre o mesmo ponto, como se fossem pontos de vista de uma mesma paisagem. Então, isso é interessante porque nos torna autênticos no nosso discurso e nas nossas crenças, mas ao mesmo tempo nos mostra o quanto que essencialmente nós estamos ligados, né? E a sementeira e a colheita é de nossa responsabilidade. Cada um de nós temos mesmo múltiplas trilhas em que possamos escolher para nos desenvolver espiritualmente, né? É interessante porque no Livro dos Espíritos, né, na questão 919, Kardec pergunta sobre o meio prático mais eficaz, né, para que nós possamos nos conhecer, evoluir e progredir moralmente. E os bons espíritos vão dizer que é o conhecimento de si, a análise profunda, né, das nossas intenções, das nossas aspirações, para saber quais as nossas motivações que vão dirigir os nossos propósitos, o nosso desejo, os nossos objetivos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, vai dizer: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que sois chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Ora, muitas das cartas paulinas foram escritas enquanto ele esteve preso, e não obstante essa situação, né, bastante revoltante, que poderiam ter deixado ele profundamente desanimado, indignado, né, cansado, ele ainda encontra inspiração para nos suscitar
unidade, humildade, mansidão. Mesmo fisicamente separados em espírito, nós estamos juntos em prol de um mesmo ideal. E talvez essa seja a essência da congregação apostolar, a renovação íntima humana, para assim também renovarmos o mundo, né? Então, às vezes a gente fica esperando grandes feitos, grandes oportunidades, é um pouco da nossa vaidade de querer brilhar, mas a nossa cruz, que muitas vezes é invisível aos olhos materiais, ela é essa cruz que é carregada diariamente com a nossa coragem para vencer todos os desafios, sobretudo os desafios que surgem na convivência. Porque é na convivência mais íntima que nós temos os maiores dissabores e que por vezes nos vem aquele ímpeto de nos separar e largar tudo. Nesses momentos, cumpre a gente recordar que juntos é que nós somos mais fortes e que esse feixe de varas se torna quase inquebrantável. Então, meus amigos, já caminhando para o final, tem uma outra obra de Emmanuel, Cartas do Alto, numa mensagem belíssima, que ele nos ensina a solucionar os problemas no tempo da união fraternal, que ele vai dizer: indiscutivelmente, somos a instrumentalidade de Jesus, concretizando-lhe os planos da redenção sobre a terra. Façamos, pois, quanto estiver em nossas possibilidades para as resoluções da nossa doutrina de amor sejam firmadas em assembleias dignas do nosso movimento de santificação, para que a vitória nascente de nossa união evangélica seja, de fato e verdade, hoje e sempre, uma bandeira de esperança e salvação para o mundo, em nome de nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo Paulo dizia, né, que nós somos membros do corpo do Cristo. O próprio Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos nessa videira. Ou seja, é dele, é da mensagem evangélica, é da vivência dos seus ideais de fraternidade, de paz, de comunhão, de paciência, que nós devemos extrair a fonte, né, que nos encoraje para as lutas. E nós não podemos esquecer esse divino propósito, né? O nosso sacrifício não é por ninguém, mas por Ele, em nome desse chamado amor não amado, mas amoroso de sempre, como o Espírito Joana de Ângeles nos traz. Então, que nós possamos estabelecer, com base no trabalho, na solidariedade, na tolerância, o espírito desse feixe de varas. Para finalizar finalmente, trago aqui uma mensagem de Amaral Ornelas, que está no livro Temas da Vida, que diz assim: unamo-nos, irmãos, enquanto fulge o dia, guiando o arado à frente em plena primavera, pela fraternidade, a fé nobre e sincera, edifica entre nós o reino da harmonia. O Espiritismo é a luz que se eleva e anuncia a nova humanidade ao sol da nova era, no Evangelho do amor que salva e regenera para a renovação da perpétua alegria. De mãos dadas a Cristo, unidos venceremos, na excelsa direção dos páramos supremos, onde a vida imortal é fúlgido destino. O céu espera em nós, para a glória do mundo, um rebanho somente em trabalho fecundo, uma fé soberana e um só pastor divino. Então, meus amigos, com esperança de que essa mensagem possa ter sido útil a alguém, eu me despeço, agradecendo penhoradamente ao convite merecido dessa casa e rogando ao Senhor que envolva-nos a todos em suas bênçãos de paz e de amor, que nós possamos perceber o quanto a nossa colaboração individual neste momento é importante para vencer esse flagelo invisível que nos ataca a todos neste momento. Reconhecer o quanto que a nossa missão individual é imperiosa para que nós possamos construir esse mundo de regeneração, nos transformar
e nos preparar para sintonizarmos com Ele. E que nos sintamos encorajados às lutas de agora, a fim de estarmos preparados para, enfim, voltarmos ao seio de Deus e nos reunirmos de novo com Cristo no seu amplexo amoroso e carinhoso de sempre. Que Deus nos abençoe, que assim seja e muita paz a todos.